Bom, vamos dar continuidade agora na minha gestão. Agora nós vamos falar na terapia ocupacional. Tá? O doutor Rogério Oliveira vai falar da comunicação alternativa e aumentativa na ELA. O que avaliar no paciente, né? E quais são os recursos que nós temos hoje. O Rogério Oliveira, ele é terapeuta ocupacional pela Universidade Federal de São Carlos. Ele possui pós-graduação em terapia da mão e reabilitação neurológica do membro superior pela Universidade Federal de São Carlos, pós-graduação em tecnologia assistiva pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, terapeuta ocupacional, responsável pelo ambulatório de terapia ocupacional em doenças do neurônio motor, a ELA, do setor de investigações nas doenças neuromusculares da Unifesp, proprietário da clínica Totter, terapia ocupacional, tecnologia e reabilitação, faz parte do nosso comitê científico da Associação Procura da ELA, é diretor da Abrafeu, Associação Brasileira em Distrofia Fácio-Escápulo-Humeral, e conselheiro da Abrela. Terapeuta ocupacional, voluntário da Abdim Viver Bem Sem Limites, professor convidado da pós-graduação em tecnologia assistiva, Tecnorcare, da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, porque tem um C aqui, então está errado. Professor convidado da pós-graduação, atualização em doenças do neurônio motor da USP, em 2021 e 2022, e palestrante em doenças neuromusculares e tecnologia assistiva. Rogério, a palavra é sua. Obrigada. Gente, boa tarde, tudo bem? Dá para me ouvir bem aí? Lá nos recantos do fundão também dá para ouvir, né? Beleza. Gente, prazer. Essa apresentação toda que a gente faz de quem é a gente é só para dizer que a gente, na verdade, não é nada, né? E isso vocês sabem bastante. Quando a gente está diante de um quadro como esse, tanto que a gente pode ter conhecimento, pode ter tudo, e a gente não é nada. Importante saber que a gente não é nada, porque humildade não mata. A arrogância mata. Então, assim, porque eu estou vindo do hospital agora, a gente está fazendo atendimento lá, graças a Deus está dando tudo certo, mais uma semana de manejo para conseguir tirar o paciente do hospital, que a equipe estava manejando errado por arrogância. Tá? A gente se ofereceu para orientar. Arrogância. A arrogância mata. Tá? Humildade não mata, e assim é importante a gente exercitar isso, mesmo a gente vir falar que a gente não é nada. Porque quando a gente está diante desse quadro todo que a gente encontra, a gente vê que realmente não é nada. Tá bom? Então, só para começar, vamos ver se ele vai funcionar aqui. Para lá. Primeira coisa que eu gosto de falar sempre, eu vou falar um pouquinho de teoria para vocês. Anotem tudo, porque no fim tem prova, né, Jorge? Tem que? Tá. Então, só para vocês saberem que a gente segue um modelo, não é algo que vai sendo colocado assim da nossa cabeça. Então, o modelo de tecnologia assistiva que eu gosto bastante, ele é um modelo norte-americano, que eles têm mais tempo de tecnologia assistiva que a gente, tem mais tempo de desenvolvimento, né? Então, esse modelo ele é bem interessante, porque ele fala desde a seleção de algo para ser usado até a implementação. Eles vão reconhecer algumas coisas que acontecem com vocês aqui. Fase de desenvolvimento, quando eu vou desenvolver um produto, eu tenho que seguir uma série de etapas. Vocês lembram aqui, quem daqui lembra daquele telefone que tinha em aeroporto, rodoviária, que falava que era para surdos comunicar? Vocês lembram disso? Não era nascida? A Ana Lúcia Chiappetta vai me ajudar, então, que eu acho que ela era nascida. Tá? Por que ninguém usava aquilo? Porque, na verdade, não foi feito com o público-alvo. Foi feito por alguém que achou que aquilo ia resolver, não foi feito com o público-alvo. Então, ali era uma falha de desenvolvimento. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pesquisar as necessidades, as práticas daquela população-alvo, onde ela vai usar, e depois que eu faço isso, eu tenho que criar e providenciar treinamento e suporte. Tá? Guardem bem isso, treinamento. Próxima fase aqui, normalmente a gente, como terapeuta físio, fono, TO, normalmente a gente entra nessa segunda fase aqui, que é a fase de seleção. A gente vai, faz uma avaliação, vê o que tem ali de problema, vê o que tem de solução, vê o que tem de potencialidade, vê o que tem no mercado
e vai fazer uma seleção conjunta. Com quem? Pessoa mais importante nesse processo todo, qual é? Exato, é o paciente. Então, a gente vai fazer a seleção junto com ele. Não adianta eu querer que ele use tal coisa porque eu acho que é a melhor. Ele vai usar a que ele achar melhor. Então, normalmente, nessa fase, a gente sempre sugere 2 ou 3 opções e a gente fala prós e contras de cada opção. A gente nunca vai falar, essa aqui é a melhor para você. A gente fala prós e contras de cada opção e das opções. Tá? Próxima fase aqui, imagina que está tudo certo nessa fase de seleção aqui, a gente tem que avaliar quais são as metas daquela pessoa com o equipamento, avaliar o ambiente, avaliar o que tem no mercado disponível. Aí imagina que deu tudo certo, isso aqui a gente selecionou algo para usar. Tá? A gente vai para a fase de aprendizagem. O que acontece na fase de aprendizagem? É onde o abandono da tecnologia acontece. Por quê? Por quê? Eu dei uma dica para vocês antes, eu falei, guardem essa informação. Falta de treinamento ou treinamento inadequado, ou a pessoa que está dando treinamento não conhece aquilo que ela está falando. Tá? E aí, aqui que normalmente acontece o abandono. Mas imagina que está numa situação ideal, está tudo indo bem, a gente avalia aqui, a gente começa a avaliar qual é o estilo de aprendizagem do usuário. Aqui, além de tudo, a gente tem que ter didática. Tá? Viu o estilo de aprendizagem? Aí, começa a ensinar. Os cuidadores começam a aprender a usar. Os cuidadores começam a customizar. Então, por exemplo, você chega na cadeira de rodas, no começo não tem uma troca de ideias assim legal com a cadeira, não é algo que a gente gosta de início. Depois de um tempo, a gente começa a ver vantagem, começa a colocar uma calota, colocar algumas coisas que dão a nossa cara, e isso começa a indicar que eu estou integrando aquilo na minha vida, no meu dia a dia. E aí, normalmente, aqui, acontece uma coisa. Você chega na casa da pessoa que você prescreveu e ela olha para você e o equipamento está de um lado, ela está do outro. Está usando? Não. Por que você não está usando? E aí a gente tem que perguntar querendo saber a resposta. Normalmente a gente fala, você tem que usar. E a gente, profissional de saúde, a gente é treinado para mandar. É um erro de formação nossa. A gente recebe um treinamento porque a gente tem conhecimento, a gente tem que mandar. Mas, na prática, quem que manda? É quem usa. Porque você pode mandar. A pessoa vai fingir que te obedece, você fingiu que acreditou que ela te obedeceu, você vai embora, ela vai fazer o que ela vai querer. Tá? Então, nessa fase, normalmente, acontece o seguinte, você chega e pergunta assim, ó, tranquilamente, pode falar, por que não está usando? Eu preciso do problema, eu não preciso da solução. Aí a pessoa vira para você e fala assim, eu não estou usando por causa disso, disso e disso. Vocês acham que deu certo o processo ou deu errado? Todos os profissionais acham que aí teve erro de prescrição, erro do processo. De fato, você acaba de alcançar, ou você acaba de ter sucesso de implementação de tecnologia assistiva. A pessoa usou e te apontou o que estava de ruim. Aí você tem que ter conhecimento e ter didática para passar para a próxima etapa. Ou seja, a gente teve sucesso e a gente achava que a gente foi o contrário. Tá? E aí, dando tudo certo, a gente vai para a fase de integração, isso começa a ser usado cada vez mais no dia a dia. Por exemplo, a cadeira de rodas eu começo a cada vez usar mais e sair de casa. O computador que eu usava só para me comunicar, começo a usar a internet, começo a querer botar na cadeira para sair para a rua, cada vez mais vou expandindo, isso significa que deu tudo certo. Problema. Pode ser que chegue um momento que o equipamento não supre as necessidades. E se ele não supre as necessidades, o que a pessoa faz? Abandona, ou se ela tiver a abertura com você, ela vai falar para você, ó, não está legal, eu preciso que melhore isso, isso e isso. E às vezes você vai procurar outro processo. Então, qual é o principal fator de abandono de tecnologia assistiva no mundo? Falta de treinamento. Tá? Então, a gente tem que ver isso. No serviço de tecnologia assistiva, vocês já viram no Magazine Luiza, vende cadeira de roda, vocês já viram isso? Tá? Eu posso ir no Magazine Luiza e comprar. Tá? Eu acho o equipamento de tecnologia em qualquer lugar, eu posso comprar. E aí, eu vou ter treinamento? Tecnologia assistiva é quando eu pego a tecnologia e coloco ela dentro de um processo terapêutico em que não só vou dar treinamento, eu tenho conhecimento de todo o processo daquela patologia em específico e vou fazendo adaptações e pensando até que, às vezes, aquela tecnologia pode provocar problemas. Então, vamos ver isso agora. Tudo bem até agora? Ninguém dormiu? Mas estão pensativos, né?
Aqui, só para vocês saberem, assim, todo mundo pergunta o que terapeuta ocupacional faz, normalmente. A melhor definição que eu tive de TO até hoje foi de um paciente meu, que eu cheguei lá e ele achou que ele estava morrendo. Tá? Ele virou para mim e falou assim, Rogério, eu sou um cara religioso, eu te chamei porque meu médico pediu. Mas o que um teólogo poderia fazer por mim? Eu falei para ele, eu acho que a extrema unção não é minha função, fica tranquilo. Aí ele deu risada, eu expliquei, ele, entendi, agora sim. Tá? A gente trabalha com prescrição de tecnologia assistiva em geral, então a gente faz adaptação de cadeira de rodas, todo o processo de adaptação de cadeira de rodas, que eu sempre falo, cadeira de rodas não é uma poltrona confortável, ela pode melhorar desempenho, pode desacelerar a doença. Tá? Por quê? Porque se eu sentar direitinho, melhora a parte respiratória. Isso não desacelera a doença, Lê? Tá? Então, assim, a cadeira de rodas por si só, não, mas não sei quem fez, não sei o quê. Legal, gente. Eu acho legal quando as pessoas botam a mão na massa e fazem. É melhor do que não fazer. Mas aí tem um monte de aula lá na Procura da Ela que dá para a gente assistir e ver o que não fazer. Não tem? Então, assim, não preciso, assim, eu não tenho dinheiro para pagar, então vou fazer do jeito que eu quero. Não, tem aula lá, tem um monte de aula. Tá? A gente faz análise de ergonomia, então eu canso de casos em que eu vou e só faço mudança de postura, ou às vezes de um móvel, a pessoa volta a fazer o que ela queria. Faço avaliação de acessibilidade doméstica em deslocamentos, para ver onde a gente vai atuar. A avaliação de atividade de vida diária e vida prática. Não estou mais conseguindo comer. É a nossa função como TO avaliar e tentar pensar em jeitos de melhorar isso, ou às vezes de retomar a função. Uso de órteses, aí órteses tem vários tipos, né? A gente fala de tanto órtese funcional quanto órtese de posicionamento. Deu tilt. De voltar duas aí. Aqui, continuando, uso de adaptações, objetos de uso diário. Se vocês olharem na Procura da Ela, tem vídeos lá. Tem vários vídeos falando. Orientação e intervenção com a família para ampliar o leque de possibilidades, porque senão a gente vai ficar, por exemplo, o dia inteiro na cama, acamado. Precisa? De jeito nenhum. Tá? Uso de técnicas de conservação de energia, exercício de habilitação funcional, ressignificação da vida, a gente ajuda a pensar, tá, eu não consigo fazer isso, o que eu posso fazer então? É a nossa função. Vamos lá que eu estou falando demais, né? Então, assim, as ações a gente segue o modelo biopsicossocial, o que esse modelo avalia? Eu avalio. Bem na minha vez. Tá? Eu avalio, pode passar. Eu avalio aqui a parte biológica. Será que é aqui? É para aí mesmo, né? A gente avalia a parte motora. O que está acontecendo nessa parte motora? É a mão? O que está acontecendo? O que dá para fazer? Tem uma série de coisas que dá para fazer. Então, é muito comum eu perder dificuldade de sinergia, que é o movimento de vários grupos musculares juntos para fazer um movimento suave. A gente vai avaliar. A gente tem que tomar cuidado aqui na comunicação, agora a gente indo direto para a comunicação, faz sempre um joinha quando quer dizer sim. Aí eu estou lá parado, vejo o paciente fazendo joinha, 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 às vezes não é sim, aquilo é um espasmo. Então, a gente confere perguntando, tá? Porque, senão, é melhor você ter a dúvida se é sim ou não, do que você sempre virar para o paciente, é sim, ele disse sim, ele não disse nada. Basta imaginar a gente. Se a gente fala alguma coisa, a pessoa não entende, fica assim para a gente, caramba, fala de novo. Por que a gente faz isso com a pessoa que está na nossa frente? Até por angústia. Então, não é só a gente que tem que entender o paciente, mas o paciente também precisa entender a gente. Eu sempre brinco que o burro da história sou eu que não entendo. Eu preciso da ajuda do paciente, não o contrário, para entender ele. Tá? Aí, aqui, eu preciso comprar uma varinha do Harry Potter nova. Aqui. Pode ir passando, acho que não está indo mesmo, não. Pode passar. Então, cognitivo. A gente vai avaliar assim na comunicação. Demência frontotemporal. Tá? Demência frontotemporal tem uma característica muito interessante. Normalmente, ela aparece de 2 jeitos. Aí, a Ana Lúcia vai saber até mais do que eu. Mas a gente vê muito alteração comportamental. Então, a pessoa fica persecutória. O marido acha que está sendo traído, ou a esposa acha que está sendo abandonada, e aquilo começa a ficar insustentável, fica ligando o tempo todo, fica o tempo todo querendo ficar do lado, e assim vai. Isso é um indício de que tem algo errado. Isso quer dizer que tem a demência? Não, mas tem um indício que tem algo errado. Tá? Outra coisa é a alteração
de cognição, que é a parte de eu executar os pensamentos. Então, vou escrever, por exemplo, começo a embaralhar a letra, começo a confundir. Aí todo mundo fala, é que ele não está enxergando direito. Se eu aumentar as letras, deixar grandona e continuar, é porque está indicando que tem problemas aí. Tem que fazer? Tem bastante coisa para fazer, tá? Tristeza e prostração a gente tem que avaliar, porque esse é um indicativo que tem algum problema cognitivo acontecendo ali. Medicamento, isso aqui é uma pegadinha. Eu já fui em casos que eu fui lá fazer avaliação e a gente tinha que implementar o TOB, que é para comunicação com o olho. O paciente estava em uso de morfina, que tinha decidido por paliativo, tudo estava em uso de morfina. Não consegui calibração do TOB por nada. Demorei para descobrir que era morfina. Então, nisso, eu peguei e tive que voltar lá mais algumas vezes para ter certeza. E isso é muito ruim para a gente também, porque a gente fica em dúvida se a gente está sendo efetivo ou não. Tá? Médico aqui, os médicos, eu sempre acho que eles têm que prestar atenção em alguns relatos que os pacientes trazem de coceira, pensamento confuso, gosto amargo na boca e calor. Estou com calorão nas costas, tudo. A gente faz uma miscelânea de medicação ali, que às vezes faz interação medicamentosa e vai gerar sintomas bem específicos. Eu cansei de ter paciente que reclamava de calor. Como que o paciente reclama de calor para você nas costas? Você tem que pensar isso na comunicação. Tá? Os olhos aqui, a parte física. Pode passar. Pode passar. A parte física, o efeito olhos de boneca. Isso é importante. Se a pessoa... Lembra das bonecas antigas? A gente deitava o olho, fechava, subia, o olho abria? Isso acontece muito em qualquer doença neuromuscular. Na ELA eu vejo que acontece mais. Então, se tiver mais deitado, vai ter mais dificuldade de manter o olho aberto. E, normalmente, o que eu vejo é assim, a pessoa está deitada, o computador aqui, para ela se comunicar. Se vocês fizerem assim, olhar para baixo, eu vou achar que vocês estão dormindo. O computador está aqui em cima, ele também vai achar. Então, ele não vai conseguir seguir o teu estímulo. Então, é importante que eu saiba que esse efeito existe, ou eu subo o computador, ou eu subo a pessoa. Mas eu subo normalmente quem? Vocês pensando logicamente é o computador, né? Na prática, o que eu vejo, as pessoas sobem o paciente e deixam ele assim. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque é mais fácil subir a pessoa. Então, bota uns 10 travesseiros aqui e sobe. Fica todo torto. O certo é subir o equipamento. Como que a gente sobe o equipamento? Praticamente, a gente tem uma deficiência de suportes para colocar esse equipamento no alto. É uma grande dificuldade que a gente tem. Tá? Outra coisa que a gente tem que ficar de olho aqui, ardência e fadiga visual. O TOB é um recurso que ele joga luz no olho, ele ilumina o fundo do olho e ele pega a pupila iluminada. E ele sabe para onde eu estou olhando através de uma calibração. Vocês estão tomando bomba de luz no olho o tempo todo. O que a pessoa normalmente reclama que todo mundo acha que não está acontecendo nada? Ardência no olho. Tá? Então, o TOB vai causar ardência no olho, os novos nem tanto, mas os mais antigos sim, que o infravermelho é bem forte. Tá? Amplitude de movimentos oculares, a gente tem que olhar dilatação atípica da pupila, midríase, aquela pupila bem dilatada e, às vezes, não é simétrico. De um lado está mais dilatado, do outro está menos. Isso o equipamento tem dificuldade de calibração. Tem como resolver isso? Tem. Tá? Tem como calibrar a parte específica, mas eu tenho que conhecer os diversos equipamentos, porque tem equipamento que eu consigo fazer isso, tem equipamento que não. Tá? Óculos multifocal, óculos com filtro azul, tudo isso dificulta a calibração do equipamento. E aí, normalmente, as pessoas vão falar assim, ele está com preguiça hoje. Tá? Então, cuidado com essa fala. Toda vez que você fala, está com preguiça mesmo? Ou está muito deitado e o efeito olhos de boneca está mais intenso. Porque, dependendo da medicação que eu tomei, o pico da medicação, a famosa meia-vida, é bem no horário que eu vou usar o computador. Então, eu lembro até de um caso muito antigo que, depois de muito investigar, eu jurava que a Ana Lúcia Chiappetta estava fazendo mal para o meu paciente, que ela chegava e ele dormia. Quando a gente foi avaliar o pico, a meia-vida do medicamento que dava sono era bem no horário da terapia dela. Não sei se você lembra disso. Mas, assim, só para a gente ficar atento. Então, assim, tem momentos durante o dia em que eles comunicam melhor? Aí eu já começo a desconfiar. Tem um problema da doença? Tem, mas tem um problema que pode ser medicação também. Tá? Então, só vocês saberem, escopolamina, Buscopan, causa turvidez. Vocês já ficaram com dor, tomaram Buscopan na veia? Alguém de vocês? Tá. Você tentou ler o celular? Não dá, você vira míope. Automaticamente você fica míope. Tá? Então, às vezes o que acontece, a pessoa acabou de tomar, o pico de meia-vida do medicamento está naquele horário, a pessoa não consegue enxergar nada. Tá? Fica míope,
de verdade. Morfina, a midríase, né? Então, assim, a gente tem que voltar, depois de duras penas, eu descobri que eu tinha que voltar, às vezes, até um mês depois para verificar como que estava o organismo. Normalmente, a gente pede um mês de desintoxicação de medicação, é normalmente o que os médicos pedem. Tá? Pode ir. Aí, importante aqui a gente saber. Então, eu falei do bio, do psico, do cognitivo, a gente vai falar do cognitivo, né, que está no biológico, agora do psicológico. Fases do luto, isso aqui que é muito importante todo mundo saber. Eu acho que vocês souberem só isso aqui, já valeu a aula. Fases do luto luto toda vez que eu tenho uma perda considerável, eu vou viver um processo de luto. Luto não é para morte só, é para perdas. Então, se eu tenho uma perda ali, perdi a capacidade de andar, vou ter que usar a cadeira. Você vira assim, legal, compra uma para mim e vou usar a partir de amanhã. Não, você vai negar aquilo, você vai tentar não fazer aquilo o máximo possível, você vai tentar continuar andando. Aí você tem a primeira queda, você fala, não, é que eu tive uma vertigem. Não, você começa a arrumar desculpas. Isso é normal no processo de luto, então tem a negação. Só que chega um momento que eu não consigo mais negar, porque ficou evidente que a minha doença ou aquela perda aconteceu. Aí eu vou para a raiva, não é justo. Tanta gente ruim aí, né? No mundo, porque comigo, né? A gente começa a se questionar bastante. Nesse momento de raiva, normalmente nenhuma terapia é efetiva. Vou para a terceira fase, a negociação. Faria qualquer coisa para melhorar. Normalmente é aquela fase que você fala, eu acho que ele está melhorando. Agora, tudo que eu falo para ele, ele aceita fazer, ou ela aceita fazer. Só que abandona no meio do caminho. Porque não estou vendo resultado, eu estou na negociação. Eu quero fazer, mas eu não tenho energia para fazer ainda. E aí eu vejo que não tem jeito, aquilo está acontecendo, eu entro na depressão. Estou triste, estou muito triste com o que está acontecendo. E isso é normal. Aí, normalmente, a gente vem e dá o famoso conselho, né? Não fica triste, não. Né? Aí você fala, que bom, já me curei, não é assim? Normalmente, não. A gente se segura, engole o sentimento e empurra ele para frente. Quando eu estou triste, eu preciso de acolhimento. Tá? Passou tudo isso acontecendo bonitinho, eu vou para a fase de aceitação. Tá, era para ser, paciência, eu não gostaria, mas aceitei. O que eu faço então? Normalmente é aqui que as nossas terapias dão certo. É aqui que tudo começa a desenrolar melhor, porque a pessoa está em aceitação. Já tem um conhecimento maior, e aí diminui irritabilidade, diminui desânimo e melhora a volição, que é a famosa vontade. Você falou volição, o pessoal acha que eu vou volitar e voar, né? É vontade. Tá? Próximo. Pode passar. Parte social, acessibilidade, ambiente que a pessoa convive, cuidadores de treinamento, forças de relação. Aquela pessoa que foi ruim a vida inteira, vai ter um bom atendimento quando estiver doente? Aí a gente chega como profissional e vê aquela família desestruturada, a gente fala, nossa, a pessoa doente, eles tratando dessa forma. Tudo é plantado, tudo é colhido. Não quer dizer que eu concorde ou discorde, mas eu tenho que avaliar essa parte também. Eu tenho que entender os dois lados. Tá? Recursos de tecnologia assistiva também influenciam e conhecimento do profissional. Quanto mais eu souber dos recursos, melhor é meu desempenho, melhor é a implementação. Deu para perceber como é complicado um processo de tecnologia assistiva? Então, eu cansei de ir em caso, por exemplo, que a pessoa comprou, estava lá, mas não estava usando. Por quê? O que faltou? Treinamento. Próximo. Aí é importante, assim, quando a gente vai perdendo fala, a gente tem que ficar esperto que começa a aumentar a irritabilidade. Vou tentar fazer por mim mesmo para não ficar pedindo para os outros. E aí, Jesus, começam as quedas. Caiu, fraturou, tem que mobilizar, piora. Então, a gente tem que usar inteligência emocional aqui. Quer ir para a cadeira? Não quero. Quem gostaria? Acho que ninguém. Mas se eu não for, a queda é pior. Aí a gente usa inteligência e faz o quê? Eu vou para a cadeira para deslocamentos. Em casa é mais seguro? Eu ando. Então a gente começa a usar a inteligência a nosso favor. Tá? É difícil essa parte, mas normalmente é essa abordagem. Porque se eu falar assim, você precisa de cadeira, é a mesma coisa que eu falar para a pessoa, você piorou, vai ter que ir para a cadeira. Isso dói. Mas se eu virar para a pessoa e falar assim, inteligência, tem que ir para a cadeira? Tem, você está vendo também. A pessoa não está ali, que ela não estou querendo ver, não está vendo. Só que a gente vai usar com inteligência. Não é obrigatório você usar todo. Vamos usar com inteligência, vamos usar a nosso favor. Tá? Então, outra coisa que é importante é a gente começar a avaliar tudo, assim que a pessoa não consegue responder para a gente,
E a gente que pergunta, a gente também vai ficando angustiado. Se a gente fica angustiado, a comunicação tende a cada vez mais diminuir. Então, a gente pergunta uma vez, não entendeu. Pergunta a segunda vez, não entendeu. Pergunta a terceira vez, a pessoa fica irritada e você fica angustiado. Aí, o que acontece? Ah, tá bom, toma água. Tá? Eu tive um paciente que ele tomou água sem querer uma vez, até ele conseguir escrever que, na verdade, ele queria ir no banheiro. Tá? Ele estava escrevendo, agora quero ir no banheiro. Foi essa a frase final. Durante o processo, ele escreveu AG, tucharam água, não era água, tucharam água de coco. Ele tomou água de coco, e, no fim, ele só queria fazer xixi. Tá? Então, sacanearam. Né? E não é por maldade, é por angústia. Tá? Partindo para a próxima fase, pode ir? As regras gerais em qualquer doença neuromuscular na qual a ELA está inserida é evitar fadiga, e aí fadiga é um negócio bem complexo de entender. Tá? Aí vocês vão falar, mas o que é fadiga? Fadiga é cansaço. Falei que era bem complexo, eu vi um monte de gente assim, lascou. É cansaço. Como que eu observo cansaço? Fiz exercício hoje, amanhã eu estou cansado. É fadiga por causa do exercício. Fiz exercício, estou aqui, levantando aqui, aí eu levanto o ombro, estou fazendo compensação, é fadiga. Fiz exercício, estou começando a ficar com tremor, fadiga. Então, eu tenho que perceber sinais de fadiga. Tá? Prevenir perda por desuso, então, eu não posso parar de usar, porque o nosso cérebro ele é muito mais inteligente do que a gente. Se eu não consigo fazer de um jeito, ele bola uma compensação para eu executar a mesma coisa. E, às vezes, eu estou fazendo tudo torto e não percebo. E aquilo me gera, por exemplo, uma tendinite. Tá? Então, a gente tem que posicionar, reposicionar, às vezes, órtese para voltar ao movimento, exatamente para não ter perda por falta de uso. Tá? Evitar perda dos desenhos do movimento no cérebro, que senão a gente perde. Né? Quem anda de bicicleta aqui? Você fica 300 anos sem andar de bicicleta. Quando você pega ela de novo, você lembra, né? Mas sai tudo desengonçado. Né? Então, você começa a perder um pouco o desenho desse movimento. É mais ou menos isso. Então, se a gente para de executar o movimento da mão, a gente começa a perder aquele padrão no cérebro. Às vezes, uma órtese corrige isso. Por fim, a gente vai usar a órtese aqui para evitar deformidade, evitar padrão compensatório e criar um método de facilitador de comunicação. É o que a gente pensa quando está em esclerose lateral amiotrófica. Pode passar? Aí, aqui, vamos lá para a prática que só ouvir cansa, né? Então, a gente pode usar o Headmaster, é um colar que você dá o suporte, mas ele não prende o pescoço. Tem outros tipos, assim. Então, ele dá um suporte para eu descansar. Posso usar as coisas sem cansar o pescoço. Ou, no segundo vídeo, vocês veem, foi mudança de ergonomia, a pessoa volta a usar o computador. 1 ano sem trabalhar. Tá? Você muda, faz um móvel, muda a ergonomia, a pessoa volta a trabalhar. É mágica? É tecnologia? Não, né? Pode ir? Aí, as pranchas de comunicação. Gente, isso aqui é extremamente importante. Por mais que vocês tenham TOB, tenha qualquer recurso tecnológico, a prancha de comunicação de papel, ela é muito eficiente. Assim. O que eu recomendo? Plastificar ela, para não ficar aquele negócio mole segurando, e ela tem que ter um feedback. Eu tenho uns vídeos na internet que eu falo quais são os principais erros no uso de prancha de comunicação. Porque, assim, normalmente se eu pedir para vocês me digitarem Pindamonhangaba, sem ver o que vocês estão escrevendo, no D vocês já não lembram o que vocês digitaram. Mas por que a gente acha que a pessoa que está ali com ela, com dificuldade, tem que digitar para mim sem esquecer o que ela estava digitando? Então, a gente tem que ter feedback. O que é feedback? Tem que ter uma parte ali em que a pessoa veja o que ela está escrevendo, o que eu estou escrevendo. Tá? Eu esqueci até de colocar aqui, mas tem a Fari Tablet. A Fari Tablet é uma prancha de comunicação do Marcelo Farinelli, que tem exatamente o local para eu escrevendo. A pessoa vai vendo. Tá? Quantas horas eu tenho ainda? Tá? Então, a próxima... as pranchas são bem importantes. É importante a gente ter prancha de escrita, mas ter prancha também de desenhos rápidos. Então, assim, preciso de aspiração. Até eu escrever aspiração, fico angustiado ali. Não, tem uma imagem de aspiração ali. Já mostro ela, já resolve o problema. É só aspirar. Tá? Então, tem que facilitar. Próximo. Aí, o endereço, depois eu passo para vocês direitinho, que é o canal do YouTube que tem os vídeos de prancha, tem uma série de coisas lá que a gente vai pondo para tentar ajudar. Próximo. Os recursos mais usados aqui, para celular. Speak Assistant, para quem tem Android. Para mim, é o melhor aplicativo de comunicação no celular. A Fari Tablet aqui.
Essa pranchinha. Ela é bem legal, assim, porque ela tem essa e tem a de procedimentos, né? E ela é muito fácil de usar e você, como ela é acrílico, você vai escrevendo aqui, a pessoa vai vendo o que você está escrevendo. Então, é uma das pranchas que a gente acaba usando bastante. Devolvo. Obrigado. Então, aqui, para Android, eu gosto bastante do assistente de fala, tá? Ele não vai ter, ele tem para iPhone, mas é só em inglês e paga. O de Android é gratuito, tem em português e tem a versão completa que você ainda edita as frases. Ele é bem útil e ainda você digita e manda falar, então dá para ter uma conversa. Quando tem iPhone, aí a gente usa esse Text-to-Speech, que é outro aplicativo aqui que também eu digito e ele fala. Só que ele não tem as facilidades de frase do primeiro, tá bom? Mas são aplicativos que dão para usar. Alta complexidade, aqui a gente avalia, lembra da parte biológica? Olha a segunda figura ali, a posição. Meu olho está aberto ou está fechado ali naquela figura? Parece fechado, né? Vocês estão achando, olhando daí, imagina o computador ali embaixo, né? Ele precisa enxergar meu olho. Eu posiciono mal o equipamento, o que acontece? Começa a ter dificuldade de calibração. Então, o equipamento está mal posicionado ali. O bem posicionado é aquele primeiro caso ali. Ó. Quer dizer, a cabeça da pessoa e a tela do computador estão paralelas. Tá? Que a gente tem que ficar de olho aqui? Aquilo que a gente falava, cognitivo, nível de instrução, óculos que essa pessoa vai usar. É óculos multifocal, vai atrapalhar bastante. Tá? É óculos com lente de acetato, aquelas lentes grossas, atrapalha também dependendo do equipamento, porque o equipamento reflete, ele confunde, ele acha que o olho está na lente. Então, são várias coisinhas que a gente vai eliminando no processo de prescrição. Posição da pessoa, apitose palpebral. Apitose nada mais é que o olho fechar. Tá? Cílios. Homens comprem Curvex. É isso? Porque os cílios entram na frente da pupila e o equipamento também não detecta. Então, às vezes, eu falo de depilar, como os caras não gostam, aí a gente passa um Curvex. Né? É isso? Não. Sobe o computador que o olho abre. Tá? Não precisa pôr Curvex, não. Só reposicionar o computador. Posição da pessoa, então, isso, olhos de boneca, e cuidado com iatrogenia. Iatrogenia é não ter conhecimento da doença, a gente fazer a implementação sem esse conhecimento. Então, bota uma velocidade muito alta de digitação de cara, a pessoa tem que digitar aqui. O que isso gera no olho? Fadiga. Fadiga, então tem que tomar cuidado com isso. Posso usar em velocidades altas? Sim, no processo terapêutico, se eu for seguindo, eu posso fazer isso. Mas cuidado com velocidade muito alta, que isso vai gerar fadiga. Tá? Ergonomia, posicionamento, tudo isso que a gente falou. Pode ir? Pode ir. Já foi? Meu Deus, não vi. O social aqui é forças de relação, ó, conhecimento e didática do terapeuta, participação ativa da pessoa, ouvir o que não é dito. Tá? Minha primeira, a paciente que eu tive que eu gostava muito, que eu gosto muito, né? Ela fez eu voltar a atender, e ela tinha um TOB dentro de casa, um equipamento há quase 5 anos encostado. Por que ela não usava? Porque quem foi implementar nunca ouviu o que ela queria. Então, assim, nunca ouviu. Então, a gente tem que ouvir o que não é dito. E aí isso é um processo muito difícil, tá? É um processo terapêutico para você descobrir. Aqui a gente conta muito com a ajuda de psicólogos também para entender o que está acontecendo. E aí, luminosidade do ambiente, estímulo do ambiente. Eu vou usar com a TV ligada ali. Logo no treinamento, não. É muita coisa. Tipo de equipamento. E, mais importante, quem trabalha com tecnologia não recebe dinheiro de vendedor de equipamento. Tá? Então, assim, sempre que eu vou fazer, eu ganho a minha consulta. Ah, mas o vendedor de equipamento oferece? Também oferece. Eu não recebo. Por quê? Porque eu tenho que ter liberdade de escolher o melhor equipamento para aquela pessoa que eu estou atendendo. Eu já ganho na minha consulta. Então, eu não recebo nada que o fabricante me dá. O que eu normalmente peço para os fabricantes quando eles me oferecem? Me ajuda quando for ter algum curso, me empresta equipamento ou dou o equipamento e assim vai. É difícil fazer isso, seria mais gostoso pegar o dinheiro, né? Mas isso ia me levar aonde? Ia me levar a ser um profissional ruim, porque eu ia sempre indicar o mesmo equipamento que eu queria que todo mundo usasse para eu ganhar também. Então, quem trabalha em tecnologia assistiva não ganha em cima de produto. Aí, só para a gente já estar indo para o finzinho da aula, essa aqui foi uma das últimas coisas que saiu aí, da interface cérebro-máquina, que a gente sabe, foram implementados eletrodos no cérebro,
e foi treinada uma inteligência artificial, tá, para aprender cada vez mais o que aquelas ondas cerebrais queriam dizer. Então, foi-se treinada essa pessoa e se conseguiu que ela ditasse 62 palavras por minuto. Tá? É bastante coisa. A gente falando é em torno de acima de 120 palavras por minuto, vocês terem comparação. As 60 palavras por minuto é bastante. Qual que é o problema disso até então? Que é o mesmo da prótese de mão. A gente não consegue ir além com aquilo porque, na verdade, encapsula. Chega um momento que o cérebro, o sistema imunológico encapsula os eletrodos e eu perco a eficácia dele. Então, estão tentando reverter isso e não conseguiram ainda. Tá? E, por fim, impedância e bioimpedância, que são conceitos de eletrônica. E a bioimpedância é o seguinte, eletrodo, se a gente botar fora do cérebro, o tempo mudou, ficou um tempo de chuva, muda a condutividade, mais ou menos isso. O aparelho já não funciona bem. Por isso que eles estão tentando colocar dentro do cérebro. Tá? Pode passar? E aí, pode passar também? E aí eu trouxe um vídeo para vocês fazerem, porque assim, se vocês virem reportagens de TV, a gente fica super empolgado achando que teve uma resolução. Né? Vejam esse vídeo aqui. Pode começar? Vamos lá. Vogal, consoante, B, C, D, F. Vogal, consoante, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R. Vogal, consoante, vogal, A, E, I, consoante, vogal, A, E, I, O. Beleza, ó. Legal, né? Gente, isso aí é bem interessante porque, assim, é um recurso que a gente conseguiu com aquele capacete fazer essa comunicação. Aí, se vocês olharem isso aí, se passasse na TV, todo mundo ia achar, pronto, resolvemos o problema, né? Deu para usar isso? O Jorge sabe que não, né? Por que não deu? Que a gente demorou para chegar nesse ponto aí, em torno de uns 3 meses, só para treinar uma pessoa para executar. Imagina você fazer isso no dia a dia, aí o sensor secava, tinha que ir lá molhar ele de novo, e no fim a pessoa que estava fazendo essa cabeça toda molhada de sal. Tá? Então, às vezes a gente vê um recurso, a gente fica empolgado, é bem legal mesmo, mas a gente tem que ver que tem recursos que a gente vai usando bastante, eu acho que o mais usual é o TOB. E aí, por fim, se der tudo certo esse processo de implementação que eu falei, aí acontece algo desse tipo. Ali, a gente dando uma aula, eu e a Ana Silvia, a gente deu um curso um pouco antes da pandemia, foi o último curso que a gente deu, e ela dando aula via TOB para uma turma de tecnologia assistiva, uma turma multiprofissional ali junto comigo. Então, foi um prazer de ter chegado nessa etapa. Ao finalizando, pode passar? Só queria agradecer a todo mundo. Desculpa falar tanto dessa forma aqui, mas eu queria agradecer vocês, que é sempre um prazer estar aqui. E não só falando, mas é sempre um prazer ver gente. Né? Eu vim aqui ver muitas caras conhecidas, muita gente legal que fazia muito tempo que eu não via. Então, obrigado pelo convite e boa palestra, bom final de tarde para todo mundo aí. Tchau, tchau.